De volta com o nosso Ver Mais, você já deve ter ouvido falar que tirar a carteira nacional de habilitação pode não exigir mais autoescola. Algumas regras da CNH também passaram por mudanças e muita gente ainda tem dúvidas sobre prazos, categorias, penalidades, tudo o que vai acontecer. Para esclarecer o que realmente mudou e o que impacta o dia a dia dos motoristas e todos nós que estamos no trânsito, conversaremos agora com o especialista em trânsito, o advogado Marcelo Batirola. Marcelo, muito bem-vindo ao Ver Mais. Então, é um assunto polêmico, mas que já está valendo em alguns estados. Como é que vai funcionar isso aí, né? Eu já vi aí na internet e não me parecia fake news que na Paraíba uma menina já tirou a nova CNH sem ter passado por autoescola. Como é que está isso? Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, já está valendo, em tese, em todo o território nacional, as novas regras. Mas cada estado está agindo de uma forma um pouquinho diferente. Santa Catarina, por exemplo, o Conselho Estadual de Trânsito emitiu uma portaria prorrogando o prazo para que o Detran do Estado de Santa Catarina possa se adequar às novas regras, sistemas e a própria organização interna. No estado do Mato Grosso do Sul, o Detran do Estado do Mato Grosso do Sul entrou com uma ação judicial, pedindo uma liminar, e o juiz deferiu para que essa norma seja suspensa no estado do Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Então ainda vamos ter bastante discussões sobre o tema pela frente. Aqui em Santa Catarina, então, continua como era antes por enquanto? Continua como era antes por enquanto, sim. Uhum. Então, quem estava fazendo continua. Eu acho que está pegando mais para quem iria começar, né? Para quem iria começar e para quem estava em fase de fazer a sua CNH, né? Uhum. Então, o que a gente aconselha é que quem já estava fazendo, que continue, e quem não estava fazendo, se não quiser fazer, que espere um pouco para verificar como é que vai ficar essa situação. Uhum. Já se criou uma comissão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para discutir o tema, tá? Porque foi passado por cima dos nossos congressistas essa regulamentação. Uhum. Então, a lei foi alterada por uma medida provisória, né, um ato inerente do presidente da nação, do presidente da República, e com base nessa medida provisória, o Conselho Nacional de Trânsito emitiu uma resolução. Né? Então, o que o Congresso está discutindo é que isso não era um tema para se discutir por medida provisória ou por um ato exclusivo do Executivo, sem que houvesse um debate no Legislativo. Uhum. Tá, enquanto não vem essas mudanças, né, estaria valendo, depende do Detran de Santa Catarina, mas segundo o que foi aprovado, não precisa mais de autoescola, é isso? Vamos explicar. Mais ou menos. O que foi modificado basicamente são as aulas teóricas. Não é que elas não vão precisar. Tem um conteúdo e cada ente que for ministrar esse conteúdo vai definir o tempo necessário para isso. Meia hora, uma hora, quando você fala uma semana. Em ente, seria... Os entes que podem fazer a formação de condutores. As autoescolas, o próprio Detran. O Denatran vai dispor de aulas, dizem eles que vão dispor de aulas gratuitas para se fazer pela internet. Sim. Universidades, outras entidades de ensino podem se credenciar para ministrar essas aulas. Só que antigamente, ou suspenso por essa medida provisória, eram 30 horas aulas, 25 horas aulas. E agora não tem mais esse prazo. Então, tem um conteúdo a se ministrar e se conseguir se o órgão, a autoescola, o Detran, a universidade, a escola que for ministrar essas aulas achar que é suficiente para passar todo o conteúdo em 2 horas, será 2 horas. E aí, teria que comprovar que fez isso ou não? Não. Se eu quiser estudar por mim mesma, não, depois... o órgão vai dar um certificado que você adquiriu o conteúdo. Tá. E nas provas? Teriam mudanças também? Vai depender de cada estado? Como é que tá? Nas provas, não. As provas vai ser feita a prova teórica. Depois da prova teórica, pode se submeter, então, às aulas práticas, que antes também eram 25 ou 30 horas aulas, foram reduzidas para 2 horas de aula prática. Então, feitas 2 horas e tendo o relatório que foram feitas, já pode-se, então, se submeter à prova prática. O que mudou também é que antes a aula prática tinha que ser feita num centro de formação de condutores, a autoescola. Agora não mais. Um condutor autônomo pode dar aula ao aluno, à pessoa que pretende obter a CNH, no carro do próprio aluno, no carro, qualquer carro não adaptado, né? Sem o freio auxiliar, sem
um acelerador auxiliar, sem um guidão auxiliar. O que é um risco, né? Auxiliar. Olha só, nós estamos com um problema no microfone. Pode entrar, Mauri. Pode deixar na câmera aberta aqui que nós estamos trocando o microfone do nosso entrevistado ao vivo. E aí o que o Marcelo está falando para a gente é que é um risco, né, Marcelo, que querendo ou não, a gente vai ter no trânsito nesse antes, né, da pessoa estar treinando sem ter um carro próprio para fazer esse treinamento e depois também na formação, né, de como vão estar preparados esses novos motoristas. São 2 pontos importantes a se analisar. Um ponto que é defendido, basicamente é o único ponto defendido pelo atual executivo que baixou essa norma, é a questão da economia, que é muito caro fazer a CNH, pagar a autoescola. Contudo, Santa Catarina é um exemplo, porque nós temos aqui um programa que paga essas aulas para o cidadão que não tenha condições de pagar. Ele se inscreve junto ao Detran e ele obtém, é o motorista na pista, CNH na pista, uma coisa assim o nome do programa, e o Detran vai pagar esse curso para ele. E vai pagar com o quê? Com o valor arrecadado com as penalidades, com as multas de trânsito. Porque multa de trânsito ela não tem que ir para o Tesouro. Ela é destinada à educação, policiamento, fiscalização. Então, na parte da educação, se destina esse valor para pagar essas aulas para quem não pode pagar. Então, haveria uma solução. O outro problema é que quem não estiver disposto não só a pagar, ou até nem fazer as aulas, porque elas não deixam de ser obrigatórias, para poder passar no exame, ela vai ter que treinar. Ela vai ter que ter um veículo treinado na via. Na prática, vai acontecer o quê? A garotada, ou quem for, vai pegar o carro do pai para treinar, vai pegar o carro do irmão, do vizinho e vai dividir o espaço. Vai para o trânsito. Com as outras pessoas. E aí nós sofremos um grande risco de acidentes, né, de imprudências, porque vai estar dirigindo sem o acompanhamento de um profissional, num carro não adaptado e sem saber dirigir, né, porque tem que começar de algum lugar. Marcelo, falou-se em que você já falou aí, mas é importante a gente deixar bem claro, porque falou-se antes lá durante a discussão, porque acho que teve um abaixo-assinado, né? Acho que teve uma discussão assim meio que pública, mas que ou qualquer pessoa poderia fazer esse treinamento. Como é que é? Quem que é essa qualquer pessoa? Sim, eu posso ir ao Detran, levar meus documentos e me inscrever como instrutor. Eu vou me inscrever como instrutor autônomo e eu aqui vou dar aula para o meu filho no meu carro. Ou para qualquer outra pessoa, né? Claro, se eu for explorar isso economicamente, eu vou ter que fazer toda a regulamentação tributária, o cadastro junto ao município como prestador de serviço. Agora, nada impede de eu ir lá tirar uma credencial de instrutor, que para isso basta saber dirigir, não tem infrações, ter carteira de motorista e ter um prontuário limpo. Eu posso tirar uma carteira de instrutor e vou sair ministrando aula para as pessoas. Isso aí vai valer para todos os tipos, todas as categorias? Sim. As categorias especiais, que são as profissionais, né? Você tem a categoria a ACC, que são ciclomotores, as motos pequenas elétricas. Tem a categoria A, que são motocicletas. B, são motomóveis e caminhonetes e veículos de carga até 3.500 quilos de peso bruto total. Acima disso vem o que a gente chama de profissionais. Categoria C, D, E, né? Que são caminhões, carretas, ônibus. Essas aí tem que ter um curso específico para poder Mas teve mudança conduzir. Também ou vai continuar como... Não, continua com os cursos específicos, né? Algumas profissões. Para alterar para a categoria C, não, né? Aí só vai depois de um ano e faz os novos exames para ver se está apto a dirigir o caminhão, no caso. Qual que é a tua opinião sobre o que aconteceu e o que pode acontecer? Eu creio que vai ser derrubado isso, tá? Porque, veja, primeiro foi uma medida provisória. Medida provisória é quando o presidente da nação tem em vistas uma situação urgente e relevante. Desde 1998 é exigido que se frequente os centros de formação de condutores. Então, há quase 30 anos que é assim. Então, não é urgente. Se fosse urgente, isso tem que ser debatido. Por isso do que falei do Congresso Nacional, porque não é urgente. Então, uma alteração tão drástica tem que ser debatida com os representantes do povo, com os representantes da população, que são os deputados, e os senadores são os representantes do Estado. Tem que ser debatido com eles primeiro. Não tem nada de urgente. Também não é relevante, porque se a questão é econômica, para deixar a carteira mais barata, veja, me assusta porque se até agora era possível pagar e agora não é mais, me parece que está havendo um empobrecimento da população, que não pode mais pagar. Mas mesmo que se não possa pagar, existem formas de se obter. Quem precisa consegue obter essa CNH, principalmente quem vai utilizar para o trabalho, vai atuar como motorista no seu trabalho, pode se inscrever
no Detran de Santa Catarina. O que tem que se fazer nos outros estados é exigir a cópia do que é feito aqui. Que se pega o dinheiro arrecadado com penalidades e se transforma em educação de trânsito, educando o nosso futuro motorista. Porque é isso, né? A gente precisa cada vez mais de educação e não deseducação no trânsito. Inclusive, a medida provisória e a resolução, ela choca com os princípios básicos do Código de Trânsito brasileiro, que está lá no começo, que é a educação de trânsito e a segurança de trânsito. E não só o Estado, mas todos temos o dever de zelar pela segurança de trânsito, mas principalmente o Estado. Tá certo, Marcelo Batirola, advogado especialista em trânsito. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Quero dizer que, então, agora em 2026 a gente vai falar bastante sobre isso. Claro. Já fica o convite aí meio na tua agenda para tu voltar para a gente falar sobre tudo isso que vai acontecer. Boas festas. Obrigado para você também.